Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo para mais um expresso da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo muito pertinente e que cada vez mais aumenta, tirando o foco de Deus. Já ouviu falar em distração? Pois é, querido, pois é. Estamos vivendo num mundo em que a mídia bombardeia com tantas notícias, novidades, fake news, E nisso nós vamos nessa vibe aí, escuta daqui, você ouviu falar disso, e o tempo vai passando. E, na verdade, o inimigo tira o foco da vida de Deus, o inimigo tira o foco de uma santidade. Às vezes, aquele que orava num quartinho ou num cantinho não ora mais. Aquele que buscava em lágrimas já acha que é desconfortável ficar chorando e chorando e chorando. Aliás, para quê? Não precisa. Apenas vou no culto, domingo está tudo certo. Então existe uma distração. Não foi diferente com Eva. Não foi diferente. Nós sabemos bem da história, onde o inimigo se apresenta e no momento de distração de Eva, ele lança uma palavra. Ele lança uma palavra em que dá a ela uma falsa realidade e nós estamos aqui muitas das vezes, Agora toda a humanidade está aí já com a essência, com a essência pecaminosa. Nascemos assim por quê? Por causa de um erro, por causa de uma distração. E assim é a vida. Mas o que nós podemos fazer para mudar? Voltar ao primeiro amor, querido. Voltar a sentir no coração o arder de falar de Deus. Muitas das vezes eu não tenho tempo, mas no Netflix ou então em um passeio, sempre acordamos cedo e dispostos, não é verdade? Não que isso não possa acontecer, mas aí eu pergunto, aonde está Deus nisso tudo? Qual a prioridade? Sabe? Então nós temos que entender muito isso. Uma simples distração, o celular é roubado, as pessoas passam de bicicleta, levam, uma simples distração. E a gente fala assim, puxa vida, se eu tivesse prestado mais atenção, não tinha errado. E muitas vezes nós erramos a primeira, segunda, terceira vez, na mesma distração. Havia um homem que entendia isso, havia um homem que percebeu isso. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo ele entende que ele tem que ter foco, ele entende que ele tem que olhar para o alvo, ele entende que muitas das vezes um sorriso está levando você para um caminho errado, talvez um aperto de mão, talvez um convite, talvez uma proposta. E ele diz aqui, Filipenses 3, versículo 12, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas, contudo, todavia, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Atenção, ele diz que uma coisa ele faz. Esquecendo-me das coisas que me distraem e que para trás ficam, avanço, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prossigo para Jesus, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus te chamou um dia, e quando ele te chamou, ele colocou no caminho. E quando ele te colocou no caminho, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alvo, permaneça. E muitas das vezes os atalhos nos tiraram do foco. E muitas das vezes ele nos achou, trouxe de volta. E muitas vezes a gente tem na teimosia e na distração, saímos novamente. E Paulo diz algo muito sério. Ele vê que ele pode uma vez falhar, ele pode uma vez estar entrando numa distração, mas ele volta para o foco. E ele diz, prossigo para o alvo. Eu quero o alvo, eu quero Jesus a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Deus tem um chamado para a sua vida. E o que você tem feito com esse chamado? Talvez a distração com o mundo, e com as coisas em sua volta no corre-corre do dia a dia tem sufocado o principal, a palavra, joelho no chão, oração, que vai além de cultos e horários. Eu não estou dizendo isso que você não vá, não estou dizendo isso, você está me entendendo? Mas se você na sua casa ao acordar já não dobra a sua alma agradecendo a Deus, qual é a prioridade da distração que está na sua mente? É aí que o inimigo está agindo. Pense nisso, foque mais em Deus, busque a presença, volte ao primeiro amor, entre para o eixo, que certamente você vai sentir não apenas um arrepio na espinha, mas o derramar do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, no dia a dia. E você vai dizer igual Paulo, prossigo para o alvo. Ainda não alcancei. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Olha a humildade de Paulo. Mas uma coisa eu faço. Faça a diferença. Faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que me atrapalham, que me distraem, que para trás ficam.
avanço para adiante. Você talvez não possa trazer mais que você deveria ter consertado lá atrás, mas hoje é um novo ponto de você consertar a sua vida, consertar a sua história e principalmente consertar o seu amor, o retorno ao primeiro amor, o retorno a Jesus. E fechando ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus para na minha vida com Cristo Jesus. Deus tem chamado para você e você sabe disso. Deus tem propósito. Diga não às distrações que o inimigo tem lançado na sua vida. Passeie, se divirta, sorria, aproveite a vida. Mas se o foco e o alvo não for Jesus, você está caindo num grande erro de distração movido pelo inimigo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Pense nisso. Pense verdadeiramente nisso. Se você está no alvo, você está num caminho como Paulo, parabéns. Se você não está, refaça a sua rota, para que você não saia da rota, não saia do caminho e deixe a verdade e a vida, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Glórias a Deus.